A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 34. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então aqui nosso Deus frisou bem que Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos e por isso ele tinha que lavrar agora as pedras com as suas próprias mãos, para que Moisés desse mais valor às coisas que Deus deu para ele, né? Porque as primeiras tábuas foi Deus que deu para ele do céu, tá bom? Não era aqui da terra. Agora essas segunda tábuas de pedra foi o próprio Moisés que teve que lavrar com suas mãos. Ele subiu o monte com elas para que Deus pudesse escrever com seu dedo novamente os 10 mandamentos para Moisés e para o povo de Israel. Então demos valor à palavra de Deus, porque depois que a gente perde algo precioso para nós, que nem no caso Moisés perdeu as tábuas dos 10 mandamentos, é trabalhoso recuperar, tá bom? Então, para perder é fácil, mas para recuperar a graça santa, para recuperar os mandamentos de Deus na nossa vida, é difícil. Muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Muitas pessoas entraram na igreja, sentiram a presença de Deus, mas em algum momento da sua vida isso foi quebrado e elas se distanciaram de Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E para recuperar, para voltar para a igreja é difícil, é trabalhoso, porque a pessoa que se desviou, ela se contaminou com os pecados do mundo e ela sente às vezes vergonha de voltar. Ela não se sente digna de voltar. Mas aqui pela palavra de Deus, eu venho falar para vocês que se distanciaram, que se desviaram da igreja, voltem para a igreja, porque Deus é infinito em misericórdia. Aqui a gente vai ver que Moisés quebrou as tábuas do mandamento, mas depois ele subiu ao monte novamente. Ele jejuou e Deus aceitou e deu para ele as tábuas novamente. Então volte para a igreja, quebranta seu coração, se humilha e Deus, infinito em misericórdia, Ele vai te aceitar de volta. Lembra do filho pródigo, da palavra do filho pródigo? Deus faz festa quando uma pessoa que se distanciou dele volta. Deus faz festa. Não importa com seus irmãos, vocês vão achar bom ou ruim. Não fique preocupado com seus irmãos. O irmão do filho pródigo não gostou que o irmão dele que abandonou a Deus voltou. Mas Deus fez uma festa e matou o novilho melhor que ele tinha para fazer uma festa. Então o povo de Deus não tem inveja das pessoas que saíram da igreja e voltaram. Porque o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz festa quando um desses filhos voltam. Então recebam bem essas pessoas que se desviaram da igreja. Tenham amor, tenham misericórdia. Conheçam a misericórdia do Senhor, Santo é Jesus Cristo. E Deus será na vida de vocês, tá bom? Então tenhamos a misericórdia de receber as pessoas que quebraram as tábuas do mandamento, Santo é Jesus Cristo, e se humilharam e voltaram, subiram ao monte novamente, voltaram para a igreja, estão lá jejuando e quebrantadas. Deus recebeu. Quem somos nós, Santo é Jesus Cristo, para impedir essa pessoa de voltar para a igreja? Nós não somos nada. Nós também estamos desfrutando da mesma graça que essa pessoa está indo buscar. A graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. Ele dá quem Ele quer. Então fazemos festa junto com Deus, porque está escrito que quando uma pessoa se converte a Deus e a Jesus Cristo, a festa no céu, os anjos fazem festa. Santo é Jesus Cristo, glória a Deus vivo. Façamos festas quando uma pessoa deseja voltar à igreja, tá bom? Prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã ao monte do Sinai, e ali ponte diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte do Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele apregoou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande beneficência e verdade. Aqui, nós devemos ir para a igreja para glorificar o nome do Senhor.
né? Como Moisés fez. Ele subiu no monte, sentiu a presença de Deus aqui. Deus desceu em forma de nuvem aqui para Moisés. Quando nós vamos à igreja e sentimos a presença de Deus, dá glória a Deus, louva o nome dele. É importante, tá bom? Ter comunhão com Deus na igreja. Agora aqui no verso 7, que é o verso que a gente vai estudar nesse vídeo de hoje, tá bom? Que guarda a beneficência em milhares. Nosso Deus é infinito em beneficência, Ele quer dar bênção para todos, tá bom? Que perdoa a iniquidade. Então não importa o que você fez. Deus ele é infinito em misericórdia, Ele quer perdoar a sua iniquidade, tá bom? É só você buscar Ele, se arrepender, e em nome do Senhor Jesus Cristo você está perdoado, tá bom? É só ter fé. Tenha fé em Jesus Cristo, se arrependa de seus pecados, sua iniquidade. Deus está disposto a perdoar. E a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então, se você está no pecado, Deus não te considera inocente, você é culpado. Só que no momento que você se arrepende, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tenta mudar de vida, aí você é perdoado, tá certo? Mas enquanto você está nesse estado de pecado, você não é inocente perante Deus. Então vamos tomar cuidado, porque se a gente morrer nesse estado de pecador, nós não vamos entrar no céu. Porque Deus não tem culpado por inocente, tá certo? Para você ser inocente, você tem que se esforçar. Você tem que se arrepender e parar de fazer o pecado que você está cometendo, tá bom? E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui o nosso Deus está falando que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. E é esse assunto aqui que eu quero tratar com vocês hoje, porque é um assunto que parece meio pesado, né? Nossa, Deus castiga os filhos. O que os filhos fizeram? Eles não têm culpa. Se foram os pais que pecaram, por que os filhos têm que sofrer alguma coisa, né? Então eu queria explicar bem isso aqui para vocês entenderem bem esse verso 7 aqui, que ele é meio polêmico, né? Então as pessoas que não acreditam em Deus, eles usam muito isso daqui e falam, esse Deus é mau, ele castiga as pessoas inocentes, né? A gente vai ver que Deus não castiga ninguém inocente, tá? A gente vai explicar bem isso daqui, tá bom? Isso aqui é uma má interpretação dessas pessoas que não têm temor a Deus. Quem já tem o costume de ler a Bíblia entende bem isso daqui que está escrito aqui, né? Mas até para nós, igreja, a primeira vez que a gente lê isso aqui chama a nossa atenção, né? A primeira vez que eu li isso aqui, achei estranho, né? Mas é só estudar um pouquinho, quem busca acha, né? E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este povo é obstinado, porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos pela tua herança, e toma-nos pela tua herança. Então Moisés aqui ele se fez pecador junto com esse povo aqui. Ele perdoa a nossa iniquidade, perdoa as nossas transgressões. Então, isso é um intercessor. O Moisés, ele mesmo ele não tendo cometido os mesmos pecados de idolatria que o povo de Israel fez, ele se colocou junto com eles como pecador. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer por nós. Jesus Cristo era santo. Jesus Cristo é Deus, né? Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Desceu aqui à terra para sofrer pelos nossos pecados. Ele se fez pecador por nós. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, mesmo ele sendo inocente. Isso é interceder, tá bom? É se colocar no lugar do pecador. Então, se você conhece uma pessoa pecadora, não fica julgando ela. Se coloque no lugar dela e peça a Deus para perdoar essa pessoa, para Deus trazer essa pessoa para a igreja, para transformar a vida dela, tá bom? Isso é interceder. É se colocar no lugar junto como se você fosse um pecador. A gente tem que se colocar na mesma categoria, tá bom? Mesmo nós sendo santos de Deus. O santo de Deus não é aquele que não erra. Todos nós erramos aqui na terra, mas o santo é aquele que é separado. Todo que aceitou Jesus Cristo como Salvador é separado para Deus. Nós somos comprados com sangue precioso. Nós somos dele. Agora nós não somos mais nossos. A gente não tem mais. Já expliquei isso no vídeo da servidão, né? Da Trindade, né? Nós agora somos servos de Deus. E pelo sangue precioso de Cristo, agora nós somos filhos de Deus. Então sejamos fiéis a Deus, tá bom? Agora vamos estudar aqui o verso 7. Então eu expliquei então que Deus é infinito misericórdia, ele perdoa a iniquidade, os pecados de todos aqueles que se arrependem. Mas se a pessoa continuar na iniquidade, ela sofre aqui o que a gente costuma dizer que é a maldição hereditária, que
a iniquidade passa dos pais para os filhos. E eu quero explicar como que isso funciona, tá bom? Então fiz algumas perguntas sobre esse verso 7 e eu vou responder aqui junto com vocês, tá bom? Pra gente aprender junto. Primeiro, o que causa a maldição hereditária? Aí se você ler lá no verso 7, está escrito que é a iniquidade dos pais. Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então, por causa da iniquidade dos pais, Deus visita os filhos. Agora vamos entender como que isso funciona, tá bom? Mas primeiro a gente vai ter que entender o que é iniquidade, né? O que é iniquidade? Iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, que não se importa mais com as consequências, não somente não sente mais vergonha ao cometê-los. Então essa pessoa ela não sente mais vergonha quando peca. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, quando ela peca, ela se sente suja, ela chora, ela sente tristeza. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa peca e tem prazer. Então, a pessoa que tem prazer no pecado e peca continuamente, sem arrependimento, sem sentir vergonha, essa pessoa é uma pessoa iníqua, tá bom? E o anticristo, ele também é chamado por iníquo, lá no livro de Daniel, né? Por que o iníquo? Porque ele é um homem sem lei. Ele é um homem que vive no pecado. É um homem que é contra tudo aquilo que se chama Deus. Então, as pessoas que são iníquas, elas têm o espírito do anticristo. Então, isso é muito perigoso. Então, se você comete coisas, pratica coisas que a palavra de Deus condena e você não sente arrependimento, não sente vergonha, você tem que buscar Deus urgentemente, porque você é uma pessoa iníqua. E isso vai trazer consequências negativas na tua vida, tá bom? Qual a origem da maldição hereditária? Isso tem uma origem, tá bom? Aqui não começou no livro do Êxodo, começou lá no Gênesis, tá? Eu vou explicar aqui em Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, pelo pecado de Adão, todos nós nascemos aqui nesse mundo caído. E todos nós somos pecadores imortais. Essa é a nossa maldição, que a gente herdou de Adão. Nós somos mortais, né? Aí precisou vir Jesus Cristo para poder a gente ser liberto dessa maldição, né? Todo aquele que crê nele ganhará a vida eterna, né? Aqui a resposta, como a gente nos liberta dessas maldições, né? Em Romanos, capítulo 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Então, por causa de Adão, todos nós nascemos nesse mundo caído como pecadores, graças à obediência de Jesus Cristo, que veio fazer a vontade do seu Pai aqui na terra e se fez pecador e morreu pelos nossos pecados, nós ganhamos a vida eterna se tivermos fé no sacrifício dele na cruz. Então, para nos libertarmos das maldições hereditárias, da iniquidade dos nossos pais, né, do nosso pai Adão, é só acreditar em Jesus Cristo e obedecer a sua palavra, né? Então sejamos fiéis a Cristo e nenhuma dessas maldições vai nos pegar, tá bom? Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Então a gente pode escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Qual é a escolha de vocês? Se vocês escolherem fazer os seus desejos, fazer tudo o que vocês querem fazer e continuar pecando, vocês estão escolhendo a morte, porque o salário do pecado é a morte. Santo é Jesus Cristo. Vocês estão escolhendo maldição na vida de vocês, porque Deus falou que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Você não está fazendo mal só para você, você está fazendo mal para os seus filhos também, para os seus netos. Então não vivam na iniquidade, não vivam no pecado, não vivam longe de Deus. Isso traz maldição para vocês, tá bom? Mas a gente pode escolher a bênção. Se você cumprir a palavra de Deus, se você amar Jesus Cristo e ao nosso Senhor e cumprir os mandamentos de Deus, a sua palavra, ir na igreja, pedir perdão pelos seus pecados, você escolheu a vida. E a vida é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Santo é Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Em várias passagens da palavra de Deus, ele deixou bem claro que ele é a vida, né? Então escolham a vida. Então, a vida é feita de escolhas. Você aqui, Deus te deu livre-arbítrio. Ele não quer condenar ninguém. Ele quer que todos se salvem. Só que aqui nós estamos num teste
para ver quem que vai ser escolhido. Deus foi traído lá no céu por um anjo querubim. Todos nós agora estamos passando por testes para ver quem realmente ama Deus de verdade, tá bom? O nosso Deus nos conhece, Ele conhece nossos corações, Ele sabe aqueles que são fiéis a Ele ou não, tá bom? Só que os anjos não conhecem. Então Deus ele deixou aqui o livre-arbítrio para a gente escolher o bem e o mal, para que todos possam ver o que o nosso Deus já conhece. Nosso Deus sabe quem que vai conseguir salvação, quem não vai conseguir. Ele sabe de todas as coisas. Só que ele fez dessa maneira para que os anjos pudessem ver justiça, para que os anjos pudessem enxergar quais nós merecemos a salvação, quais que não merecem a salvação, tá bom? Porque o nosso inimigo ele acusou o nosso Deus de ser um Deus que impõe a sua vontade, né? Que no céu só podia fazer o bem. E o inimigo trouxe a teoria do bem e do mal, né? Mas isso fica para outro vídeo. Acho que no Gênesis eu já expliquei bem isso daqui, né? Então vamos servir a Deus, que isso vai trazer vida para nós, vai trazer benção. Mas se vocês quiserem viver fora da palavra de Deus, sem Jesus Cristo na vida de vocês, vocês vão escolher a maldição e a morte. Então sejam sábios. Vamos tomar decisões certas nas nossas vidas, né? No Salmo 112, verso 2: A sua descendência será poderosa, na terra a geração dos justos será abençoada. Se você aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, cumprir a palavra de Deus, a sua geração, seus filhos, seus netos, serão abençoados, serão poderosos na terra, né? Então, você que é cristão, perceba, se você serve a Deus, vai para a igreja, os seus filhos vão seguir os seus caminhos. E é isso que significa essa hereditariedade. Se os pais são nicos, os filhos deles vão ver os exemplos deles e vão se tornar nicos também. Por isso que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Porque os filhos vão se tornar nicos também. Não é que Deus castiga a pessoa sem merecimento, não, tá bom? É porque a chance dos filhos de uma pessoa iníqua serem iníquos também é muito grande. Porque os filhos seguem os exemplos dos pais, né? Em Isaías capítulo 53, 5, está escrito: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, por Cristo, toda maldição, todo pecado, toda morte que existe no mundo, que todas as pessoas praticam, foi tudo moído junto com ele na cruz. Ele levou para ele. Então, a gente não tem mais maldição nenhuma sobre nós. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo não tem mais maldição. Então, tanto a queda de Adão, todos os pecados do mundo foram mortos com Cristo na cruz, tá bom? É só você aceitar Jesus Cristo e você estará livre de todas as maldições. Mas se você não aceitou, você ainda está debaixo da maldição de Adão e sobre os seus próprios pecados. E isso não é uma boa escolha, como a gente viu no verso passado que a gente leu, né? Escolham a vida, escolham Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, 1, está escrito: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aceitou Jesus Cristo, colocou em prática tudo, seguiu o caminho que Jesus Cristo ensinou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você acreditou nele e segue o caminho que ele ensinou, você será salvo. Maldição nenhuma pega em você, tá bom? Nenhuma condenação há para você. Você está salvo, tá bom? Em Cristo Jesus. Eu fiz uma pergunta aqui. Maldição pega, né? A gente tem que ter medo de maldição? Nós que servimos a Jesus Cristo, a gente tem que ter medo de maldição? Vamos ler aqui. Provérbios, capítulo 26, 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então pode vir um feiticeiro que for querer te jogar uma praga, uma maldição. Se você estiver sendo fiel a Jesus Cristo, essa maldição não pega. A maldição não pega sem motivo justo. As maldições só pegam se a gente der liberdade para elas entrarem, tá bom? E como que isso funciona? Se você serve a Deus, o Espírito Santo está dentro de você e mal nenhum vai pegar em você. Mas se você não serve a Deus, você está deixando a porta aberta para as entidades, os espíritos maus agirem na tua vida. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Eu vou explicar isso aqui melhor também, tá? Então aqui eu dividi as maldições em três partes. As maldições sobre o corpo, as maldições sobre a alma e as maldições sobre o espírito. Porque nós somos feitos em três partes, igual ao nosso Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né?
Quem quer entender melhor isso, assiste o vídeo da Trindade que eu fiz, né? Que está bem explicado ali. Então nós somos feitos corpo, alma e espírito. E se as pessoas forem iníquas, elas vão trazer prejuízos para seu corpo, para sua alma e para o seu espírito. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Aí eu vou explicar bem certinho. Mas até aqui eu quero que vocês entendam isso. Que a gente tem que dar valor às coisas de Deus, né? Como eu falei no começo. Não quebre a palavra de Deus, dê valor a ela, né? Para que depois você não tenha que se esforçar bastante para poder recuperar o que você perdeu. E a lição principal de hoje é essa: aceite Jesus Cristo, para que você seja abençoado, para que você ganhe a vida. Mas se você for um iníquo, uma pessoa que sente prazer no pecado, toma cuidado, porque você está seguindo um caminho que leva à morte, que leva à maldição na tua vida, tá bom? Não que Deus vai te castigar, mas a ausência de Deus, as suas escolhas, as suas decisões vão trazer coisas ruins para sua vida. É o que eu ensino para meus filhos aqui, né? Quando eu comecei a ensinar os mandamentos para meus filhos, eu ensinava assim para eles. Você quer ter um relacionamento bom com Deus? Guarda os primeiros 5 mandamentos. Né? Amar Deus sobre todas as coisas, né? Amar, não dizer o nome de Deus em vão, não se ajoelhar para a imagem de escultura e obedecer pai e mãe. Então, Deus ele ensinou o caminho para nós. Se a gente obedecer a Ele, a gente vai ser feliz. Porque quem ama a Deus e obedece a sua palavra, Deus está livrando de várias consequências ruins que tem se a pessoa escolher o pecado. Por exemplo, eu falo assim para meus filhos. Jesus falou para não roubar. Não é que Deus vai castigar a gente se a gente não roubar. É que Deus sabe que se a gente roubar, você vai ser preso. Uma pessoa pode pegar você roubando e bater em você. Se você matar, você pode ser preso. Alguma pessoa pode querer se vingar de você e te matar. Se você for mentiroso, ninguém vai acreditar em você. Então, todas as coisas que estão fora da palavra de Deus, elas trazem consequências negativas na nossa vida. E é assim que eu ensinei para meus filhos e é assim que eu quero passar para vocês também, que é uma forma simples de entender. Não é Deus que castiga. E a gente vai ver no próximo vídeo que tem até uma passagem bíblica que fala que a consequência das nossas iniquidades é que nos deixam tristes. Então, sigamos a Deus, depositemos a nossa fé em Jesus Cristo e coloque em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Porque Ele não está impondo isso porque Ele é um Deus que quer obediência. É porque Ele nos ama. Ele sabe que se a gente obedecer a Ele, a gente vai ser feliz. E Ele sabe se a gente escolher um caminho que está fora da sua palavra, a gente vai ser infeliz e vai trazer consequências negativas para a nossa vida. Santo é Jesus Cristo. Eu espero que todos tenham entendido. Então agradeço a Deus por tudo. Orem a Deus por mim e pela minha família. Eu vou continuar orando por vocês, pelos inscritos do meu canal, por todos que assistem esses vídeos. E que o Evangelho de Jesus Cristo alcance os 4 cantos da terra. Agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.